Desde as milenares lendas gregas que atravessaram toda a Europa, chegando inclusive à América do Norte, e hoje também fazendo parte do folclore brasileiro, os contos sobre lobisomens até hoje deixam muitas pessoas assustadas. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje em Vídeo Mistério. Bem, meus amigos, antes de eu dar continuidade no tema principal de hoje, eu gostaria de estar deixando a dica aí para vocês dessa playlist que eu estou disponibilizando no link aqui bem abaixo, onde vocês poderão acompanhar todos os episódios da série Vídeo Mistério que nós começamos aqui no canal desde o ano passado. Vocês vão ter acesso não só a lendas, não só a relatos, mas também como um pouco sobre alguns casos ufológicos que eu tive conhecimento e muito mais que virá por aí dentro das próximas semanas. Porém, tema principal hoje, vídeo bastante pedido há um certo tempo pelas pessoas que acompanham o seriado, onde nós falaremos sobre lobisomens. Eu separei 3 casos muito peculiares, um vindo da época dos colonos americanos e outro que aconteceu na cidade de Bordeaux. E outro que eu também já escutei muito de um amigo meu que morou numa pequena cidadezinha de Minas Gerais chamada Bambuí. Mas antes de eu contar esses 3 casos muito peculiares, vou falar um pouco agora para vocês sobre como começou e como são os primórdios e o que inclui esta lenda dos lobisomens. O personagem do nosso vídeo de hoje tem origem na mitologia grega, segundo as quais um homem pode se transformar em lobo ou em algo muito semelhante a este em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Aqui no Brasil existem muitas versões dessa lenda, variando de acordo com a região. Uma versão diz que a 7ª criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo tornará-se um lobisomem. Outra versão diz o mesmo de um menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres. Outra ainda diz que o 8º filho se tornará a fera. Outra já diz que após a morte de um familiar que possuía a aberração e passou de pai para filho, avô para neto e assim por diante. E em algumas localidades, não só aqui no Brasil, diz que eles têm preferência por bebês não batizados, o que faz com que as famílias batizem suas crianças o mais rápido possível. Esclarecido o princípio dessas lendas, agora nós daremos início aos 3 relatos que eu selecionei para nós contarmos hoje aqui em Vídeo Mistério. Sendo assim, nós viajaremos logo de cara para o ano de 1760, em uma fazenda muito grande em New Orleans, onde de uma família muito rica de sobrenome Royal povoava o local e tinha vários empregados. Afinal de contas, como era o início da colonização americana, ali as grandes famílias inglesas vinham para essa região justamente para lucrar com o faturamento da lavoura. E sendo assim, tinham muitos empregados. O Sr. Olsen e a Sra. Elizabeth eram os patrões, os chefes da família a qual nós relatamos, e possuíam nessa época um casal de filhos recém-nascidos, com uma idade aproximada ali em torno de um ano e meio. E eis que, ao cair de uma noite de verão, a mãe que estava cuidando dos pequenos, bem daquele tipo de alpendre que nós vemos muito naqueles casarões antigos que nós vemos nos filmes de época americanos, ela deixou os garotinhos lá enquanto foi pegar uma jarra de água. Afinal de contas estava fazendo muito calor e os meninos estavam com sede. Mas em apenas um descuido de nem 2 ou 3 minutos, ao voltar ela viu o cesto totalmente revirado e entrou em pânico no momento que não avistou mais os seus filhos naquele local. E foi quando todos que estavam ali em torno correram para o local
muito assustados com os gritos da patroa. Um dos funcionários da fazenda disse ter avistado de longe um enorme lobo arrastando as duas crianças de uma só vez. O Sr. Olsen reuniu alguns funcionários e deram início a uma enorme caçada por toda a floresta que cercava o local. A busca pelos pequeninos e pelo tal lobo durou a noite inteira e adentrou a madrugada. E eis quando o dia começava a nascer, eles avistaram uma trilha de vísceras que com certeza eram dos pobres coitados, que seguia justamente em direção ao estábulo da fazenda. Eles notaram que o lobo, ou a tal criatura, ou quem roubou as crianças, não tinha fugido para a floresta, e sim estava ali debaixo do próprio nariz deles. E eis que quando chegaram lá, avistaram o Sr. Richard, um homem que cuidava dos cavalos, dormindo completamente nu, meio aos outros animais. E o impacto foi maior ainda quando eles se deram conta que o homem, além de nu, ele estava totalmente coberto de sangue, como se ele tivesse lutado com algum animal e até mesmo estivesse ferido. Mas eis que quando o capataz chegou perto dele, abriu a sua boca e viu que ele estava com os dentes completamente cheios de carniça. E aquilo com certeza eram as vísceras dos garotinhos que ele havia devorado há alguns momentos atrás. E como a lenda do tal lobisomem já não era novidade pela América, imediatamente eles associaram ao fato de que um outro funcionário relatou ter avistado um lobo arrastando as crianças pelo alpendre. Imediatamente, o Sr. Olsen ordenou que o Sr. Richard fosse sacrificado, e não o bastante, pediu para que, em seguida, após darem um tiro na cabeça dele, ele fosse queimado e suas cinzas fossem jogadas no rio. E já neste segundo relato, nós iremos comentar sobre um caso muito estranho que aconteceu na França, mas precisamente na cidade de Bordeaux, durante o ano de 1846. Moradores da época relataram que uma mulher recém-chegada da Inglaterra foi morar sozinha em um pequeno vilarejo daquela cidade. Logo causou muita estranheza a todos, pois sua aparência era muito sinistra, onde ela apresentava uma feição muito empalidecida e pelos que lembravam muito a uma barba masculina bem rala sobre algumas partes do rosto, aparentando ainda ter por volta dos seus 45 anos. E outro fato que causava muita estranheza é que ela dificilmente saía de casa durante o dia. Os vizinhos, muito espantados, perguntavam a todo momento quem estava morando naquela casa tão pequena que ficava o dia inteiro fechada e com as luzes apagadas durante a noite. Fato este que também começou a causar não estranheza, mas sim o deboche dos moradores mais novos, mais precisamente dos adolescentes, que começaram a colocar vários apelidos na mulher, tais quais como bruxa, aberração e outras coisas mais. Sendo verdade, mentira, ou até mesmo para endossar ainda mais a brincadeira que era feita por esses adolescentes, alguns outros vizinhos começaram a espalhar a notícia que escutavam uivos como de cachorros vindos diretamente da casa durante algumas madrugadas. E quando completou-se aproximadamente um mês que a mulher estava morando naquele local, os mesmos adolescentes tentaram aplicar-lhe uma espécie de um trote, pichando a porta de sua casa. Porém, a vizinhança acordou com gritos muito altos pedindo socorro. Assim, saíram para fora, porém já era tarde. Dois garotos, um de 14 e outro que tinha aproximadamente 17 anos, estavam dilacerados, um na barriga e outro com ferimentos fortíssimos na jugular. E a exata impressão era como se um leão tivesse feito aquilo. O primeiro fato que começou a causar muita estranheza é que todo o vilarejo se amontoou meio aos restos mortais dos garotos, tamanha era a curiosidade. Porém, todos de imediato já sentiram a falta apenas de uma moradora,
que era exatamente Elizabeth. Foi quando se aperceberam que a porta da casa dela estava completamente escancarada. Um dos vizinhos logo tomou a frente e decidiu entrar na casa dela para ver se a tal criatura que atacou os garotos pudesse ter entrado ali também e pudesse de repente até tê-la matado também. Mas nada foi encontrado dentro da casa. E para maior estranheza, Elizabeth, a partir desse dia, desapareceu completamente do local, não voltando sequer para pegar os seus pertences ou dar alguma satisfação para aquele que havia alugado a casa para ela. E ainda falando sobre o proprietário, que possuía várias casas na mesma vila, ele relatou que quando ela o procurou, pagou inclusive 2 meses de aluguel adiantado. Falava muito pouco, apenas o suficiente e ainda quando era perguntada. E associando todos esses fatos, não demorou muito para que a lenda da tal mulher lobisomem logo tomasse conta de toda a região, onde até hoje é contada com muito medo e pavor por aqueles que moram nesta região. Já o nosso terceiro relato aconteceu em 1965, aqui mesmo no Brasil, dentro de um sítio lá em uma cidadezinha chamada Bambuí, bem no interior de Minas Gerais. Este local, na época, era propriedade de um senhor chamado Gumercindo, que mantinha ali o cultivo de algumas hortaliças e frutas. E a troca de funcionários era muito comum. Assim também como comum também eram muitas pessoas que passavam por ali pedindo emprego. Num desses dias, um cara aproximadamente seus 35 anos, que atendia pelo apelido de Chico Perna, manteve uma conversa muito agradável com ele, dizendo que precisava de um emprego. E de imediato o proprietário acabou o contratando. E todos diziam que Chico Perna era um cara muito gente boa, que conversava e brincava com todo mundo, aparentando estar bem longe de parecer ser uma pessoa má ou um cara carrancudo ou alguém que pudesse fazer mal a qualquer tipo de pessoa. E, consequentemente, o novo funcionário não teve nenhum tipo de dificuldade para se adaptar, não só ao trabalho, mas também para o novo ciclo de amizades. Todos gostavam do Chico, pois, como eu disse ainda há pouco, era um cara muito brincalhão e, acima de tudo, carismático. Porém, apenas um fato começou a chamar atenção e causar estranheza com os outros funcionários que dormiam com ele numa espécie de alojamento para funcionários que tinha no local. Em algumas noites, o Chico saía durante a madrugada sem falar nada com ninguém, sem nem mesmo mencionar antes que estaria saindo no meio da penumbra. E afinal de contas, a estranheza era muito grande porque não tinha o que se fazer ali durante a noite, não tinha sequer para onde você ir, uma vez que o centro da cidade ficava bem distante e a estrada, além de escura, era muito deserta. No entanto, como ele era um cara muito brincalhão e nada discreto, muitos começaram inclusive a fazer piadas no sentido de que possivelmente ele deveria estar tendo caso com algumas das funcionárias que trabalhavam ali no local também. Fato esse que igualmente ele acabou levando na prosa, na conversa e foi se seguindo aí ao longo de várias semanas. Porém, após uma dessas noites, no dia seguinte ao amanhecer, os funcionários avistaram uma cena muito estranha. Chico estava dormindo junto com alguns outros animais bem ali pertinho do alojamento, junto ao pasto. Porém, como ele era um cara muito brincalhão, o acontecimento acabou tornando-se piada entre os outros funcionários. Mas quando o assunto chegou nos ouvidos do chefe, o senhor Gumercindo levou um papo bem sério com o cara, imaginando que supostamente aquilo teria acontecido por motivo de bebedeira. Verdade ou mentira, existe um outro ponto também relatado pelos funcionários da época, que toda vez que chegava às vésperas das noites de lua cheia, o Chico Perna ele passava muito mal de verdade, chegando a ficar pálido durante o dia e até mesmo pedindo para se afastar do trabalho, pois ele aparentava estar também
com bastante febre. E foi em uma madrugada dessas, após o Chico ter passado muito mal durante o dia, ele estranhamente saiu ali na calada da noite, meio à penumbra, como ele já estava acostumado, mas de uma maneira muito bizarra, onde alguns chegaram a acordar dizendo que ele gemia muito e se arrastava até a porta. Saiu totalmente desvairado e simplesmente desapareceu. Embora tenha causado uma certa preocupação por parte de alguns dos colegas que ali estavam no alojamento, já outros acalmaram a situação dizendo que simplesmente ele deve ter saído aí para vomitar, para tomar mais uma cachaça e logo logo ele estaria de volta. Porém, ao amanhecer, Chico não retornou, porém outro fato causou grande estranheza. Várias galinhas estavam mortas ao redor do sítio e um dos cachorros da propriedade também estava muito ferido. Um homem que morava na cidade e era muito amigo do seu Gumercindo chegou em seguida no sítio dizendo que tinha uma notícia muito ruim para lhe dar, que um de seus funcionários tinha sido encontrado morto no cemitério. Foi então que o senhor Gumercindo se encaminhou para a cidade e logo identificou Chico Perna, que tinha sido encontrado nu, muito ferido, como se tivesse brigado com outro animal, mas o motivo maior do óbito foi por ter batido a cabeça. A única suposta testemunha, o zelador do cemitério, disse que apenas escutou, durante a noite, algo como uma briga de cachorros, vinda da direção do local que Chico Perna foi encontrado. E como nos relatos anteriores, não demorou nada para que todos espalhassem mais uma lenda de lobisomem pelo local. Meus amigos, eu vou ficando por aqui em mais um vídeo mistério, deixando um pedido para que vocês possam se inscrever aqui no canal Fato Notícias, participar nos comentários e também não esquecer de deixar o seu joinha, combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo mistério.